Alunos. Risos. Professor Bruno sabe o paradigma. Precisava achar um microscópio eletrônico, senão não dará para ver. Expande. Por esse motivo que demora. Acadêmico, de onde vem toda a informação que entra neste universo? Do vácuo quântico. Se o cientista abrisse só um pouquinho o paradigma materialista dele, essa informação poderia emergir até o consciente dele, porque está tentando, mas não passa, porque é só o materialismo, então não pode entrar nada através do vácuo quântico, portanto, ele fica ali. Quantos prêmios Nobel poderiam ser ganhos se eles se dispusessem a abrir um pouquinho assim o paradigma, o sistema de crenças? Abre só um pouquinho. Quantos? Portanto, fica essa batalha de produção de artigos, de imprimir os artigos, etc. Schrödinger, em 1935, foi passar um fim de semana nos Alpes, seguiu na sexta, voltou na segunda, com a fórmula da função de onda que permite toda esta eletrônica. Ficou um fim de semana, com a namorada dele. Ninguém sabe quem é e ninguém nunca saberá. Se não descobriram até hoje é porque jamais irão descobrir. Ele fez direito, porque era uma pessoa da alta nobreza, então o negócio era complicado. Jamais vão descobrir. Mas, todos nós que usamos internet, rádio, televisão, GPS, bilhete único do metrô, passe livre, etc., devemos essas comodidades à namorada do nosso amigo Schrödinger. Por que vocês acham que ele foi fazer o que nos Alpes? Está documentado esse detalhe. Schrödinger adorava namorar, portanto, de onde ele tirou toda essa criatividade para criar tudo isso? Relacionamento. Pois é, então, como é que fica? 293. Impossível. O Schrödinger não podia ter feito isso. Ele não podia ter ido lá namorar. Está tudo invertido neste planeta. Então, Schrödinger não namoraria e, em compensação, as trevas continuariam suas atividades. Tira toda a mecânica quântica, tira toda a função de onda, tira tudo isso, pois, meu amigo, você não pode namorar. Isso vai contra os padrões vigentes, sociais. Entenderam o tamanho do problema. E, por isso que, quando se toca no primeiro e segundo itens lá de cima, segundo degrau, os cabelos todos se eriçam. Aluno, eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei se você já respondeu. Quando você tem foco no trabalho, isso não impede de você ter um relacionamento afetivo. Professor Bruno, não impede. Só ajuda. Só ajuda. Aluno, e se ajuda, porque, por exemplo, o Gandhi decidiu, então, não ter mais relacionamentos sexuais e focar só na. Professor Bruno, questão de método pessoal. Aluno, escolha dele. Professor Bruno, lembra? Já falamos transcender os degraus, conta-se nos dedos das mãos, as pessoas que fizeram esta opção. Então, existe meia dúzia de pessoas que fizeram essa opção, portanto, é exceção. O Schrödinger está na outra ponta. O Gandhi está aqui, na ponta esquerda, e o Schrödinger, nesse aspecto, está no outro extremo. Ele não tem problema nenhum de paradigma quanto a isso. Eu não estou contando nada que vá denegrir a imagem dele, porque tudo está documentado pelos historiadores da física e mecânica quântica. Se comprar a revista na banca de jornal, a história está lá registrada. Aluno 2. Talvez fosse uma desculpa. Aluno. Mas, Hélio, professor Bruno, ele dava código. Cada namorada dele tinha um código. XWJA 23, qualquer coisa, tinha código. Ele tinha um caderno e tinha os códigos. Então, ele ia fazendo um histórico, um diário. Tinha o código e o que tinha acontecido, o código e o que aconteceu. Tinha uma lista. Como se diz, Schrödinger gostava da coisa. Temos a função de onda funcionando. Que vamos fazer? Apedreja, queima, condena, executa. Então, nós vamos ter que excluir a teoria da relatividade, também. Está ficando difícil, hein? Logo voltamos para as cavernas. Porque o nosso amigo Einstein também gostava. Está documentado, também. Está tudo nos livros.
Não estou contando nada que seja fora da história. Ele também gostava. Pois é, mas não se pôde falar, não é verdade? Isto é um problema. Por quê? Porque é necessário manter todos os tabus para que ninguém resolva o segundo degrau de Maslow, para manter tudo do jeito que está. Se a gente tirar todo mundo que resolveu o segundo degrau, nós voltamos lá para as árvores, ainda, 4 milhões de anos atrás. Porque os que fizeram são os que resolveram. Existe um livro do Napoleão Hill, o Papa da Autoajuda, ele cita: todos os homens de negócios que eu conheço, de sucesso, são sexualmente bem resolvidos. Ponto. Ele escreveu em 1920, 1930, já sabem como é que era. Se hoje é desse jeito, imagine como foi antes. Portanto, ele comentou: atenção, eles são todos resolvidos. Ponto. Vira a página. Entenda quem quiser. Porque a energia está fluindo. Então, os negócios estão andando. E está acontecendo produção, de qualquer coisa que seja. Artes, 294. Pablo Picasso. Já viram o site do Pablo Picasso? Já entraram? Entrem no site dele. É um organograma. Existe lá uma caixinha Pablo Picasso. Depois rola, desce, abre uma horizontal ali, surgindo várias caixinhas, caixinha e caixinha, dessa caixinha ramificam até chegar ao seu final e essa não ramifica. É um organograma. 7 conhecidas. 7 mulheres oficiais que ele relacionou-se, com uma caixinha para cada uma. Depois existem os filhos, os netos, surge uma árvore genealógica a partir de Pablo Picasso. Abre o site dele. Está na primeira tela do site do Pablo Picasso. Pois é, mas essa é uma caixa de Pandora, que não se pode mexer, não se pode tocar nisso. Precisa ficar tudo no não resolvido. Mas, observe os exemplos ao longo da história. É só pegar o outro lado da história. Pega a história oficial, você vira. Existe, na contracapa. No caso das artes, não é a mesma história? Não se pode pegar toda a habilidade artística do arquétipo e transferir. Vem uma moça, cantora. Canta num bar, em São Paulo. Quantas pessoas vão ao bar? 150. Um mês depois de ressonância harmônica, 350. 6 meses depois de ressonância harmônica, ela canta no palco principal de uma das principais casas noturnas de São Paulo. 6 meses. De cantar no bar para 150, para ser contratada para cantar no palco principal de uma das principais casas noturnas. Em 6 meses. Contou para alguém? Não. Lembra-se do caso do violinista? Ele fez um depoimento público. Ele pediu: põe um violinista, período barroco, ano de 1700. Transferiu a informação para ele, que ele fez. Ele passou no exame, mesmo sem ter exercitado o tanto que deveria, mas o software da nota musical, ele já sabia fazer. Só precisava do sistema nervoso central para fazer. Portanto, qualquer instrumento, qualquer habilidade artística, pode ser exponenciada, sem parar, também. Eu tenho um cliente, morando em Beverly Hills, que aparece no IMDb, Internet Movie Database. Eu não posso dar o nome, não estou autorizado, mas está registrado neste site. Se eu entro no IMDb, ponho o nome, aparece a lista de trabalhos que ele está fazendo, cada vez mais. Então, resultados, em todas as áreas, são muitos, mas existe um denominador comum: aluno. Ninguém conta. Professor Bruno, ninguém conta de onde veio a habilidade, o conhecimento, o potencial, a exponenciação. Vícios, de todas as espécies. Drogas, todas, cavalo, tudo que quiserem, de vício. É tudo uma carência, é tudo uma compensação. Arrumou o emocional, acabou a dependência daquilo. A mãe vem e pede ajuda. A menina está morando na favela, etc. Quanto tempo demorou? 2, 3, 4 meses, no máximo, a menina já está em casa de novo. Aluno. E foi fazer a ressonância harmônica. Professor Bruno, portanto, qual o problema de resolver essas questões? Nenhum. Entrou a energia, limpou, arrumou o emocional, produziu os neurotransmissores, fim do problema. Saúde. Inúmeros casos.
Um idoso entra tremendo na sala de atendimento, 83 anos, com Parkinson. Depois de uns meses, sai, desce degrau, troca a perna para descer o degrau, sem segurar em nada, dirige carro. 83 anos. Não sabe nem por que como ficou melhor. Não tem a menor ideia de que foi a ressonância harmônica que fez isso. Aluno. No caso de uma pessoa que teve um trauma ou uma doença que ele perdeu a memória, ou teve um efeito, vamos dizer, paralisou o crescimento mental, existe uma paralisia cerebral, é possível fazê-lo ele voltar ao normal. 295 Professor Bruno imagina que a onda desce. Existem vários tipos de onda, mas a onda desce, entra nessa área aqui do crânio dele, exemplifica na cabeça de um aluno, daqui até aqui. Então, se você puxasse uma régua, uma linha aqui atrás, aqui e aqui. Aqui não entra e daqui para cá não entra. Ela cai, desce assim, e entra profundamente no cérebro. Estará documentado no meu próximo livro. O que acontece ali? Começam a rearrumar todos os neurônios, de acordo com a informação que está entrando. Claro, esse processo tem um ritmo biológico, de produção de neurônio, de conexão, de sinapse e tudo o mais. É por isso que levará mais tempo do que por um software de violinista ou de jogador de futebol. O indivíduo está pronto, ele não tem lesão nenhuma. Se põe o software do jogador, ele está jogando. Ele está pronto. Agora, quem tem uma lesão, levará um tempo para poder reverter esse problema. O rapaz que chegou com dor nos dedos. Ele tinha 20 anos aproximadamente. Já tinha feito de tudo. Já estava quase indo para o hospital fazer um tratamento, pois doíam as articulações de todos os dedos. Quanto tempo depois de receber o CD? Um mês ou dois depois, acabou, mais nada. Artrite, artrose, etc. 2 anos depois. Tumor no fígado, paralisado. Aluno. Hélio, nesses casos, você trabalha com o arquétipo da saúde ou existe uma especificação para cada uma das doenças? Professor Bruno, cada órgão tem um arquétipo perfeito. Existe o fígado perfeito, o rim perfeito, o coração perfeito, e assim por diante. Se pega a frequência do fígado perfeito e substitui o fígado dele. O fígado físico terá que se ajustar à nova onda que entrou. Entrará em fase. Quando entrou em fase, esse aqui, da onda, sobreporá e esse aqui desaparece. Emocional. Todas as questões emocionais são questões de neurotransmissores. Desde que tenha a produção perfeita de serotonina, dopamina, endorfina, etc., acabou o problema. A onda entra, vai direto lá, onde está o trauma, e sai limpando aquilo. É só deixar, que a limpeza é automática. Não tem como impedir essa ação. Todos os problemas emocionais desapareceriam. É só a pessoa dar tempo ao tempo. Pois, no começo existe a luta da pessoa, de todas as maneiras, para manter o paradigma. Por quê? Porque é simples. A atitude da pessoa se resume a uma única coisa: não aceito que o universo é assim. Ponto. Esse é o problema, em última instância. Não precisa ficar chafurdando em 500.000 teorias de psicanálise, psicologia, etc., etc. Não precisa, não. Quando atendo um cliente, senta na minha frente, em 15 minutos, vou direto ao nó, porque o nó está ali. É a base. Sabe o castelo de cartas? A carta aqui de baixo, tem um castelo aqui em cima. Toca-se de leve na carta de baixo. Depois, vai para casa, vomita a noite inteira, porque descobriu tudo o que fez. Eu não aceito a realidade. Ponto. Então, quando a pessoa faz isso, e isso é feito em vários graus, neurose, psicose, etc., é questão só de grau de negação da realidade, que acontece com ela. Quanto mais ela nega a realidade, mais problema ela tem. Não aceito a realidade última do universo. Ponto. Não aceito como isto é, não aceito como está organizado, não aceito as leis que existem. É assim. É por essas razões que não aceitam o documentário Quem Somos Nós. Não se aceita nada que vá provocar uma mudança do tamanho da mecânica quântica, que se é necessário rever toda a realidade, em termos de física, de laboratório.
Eu só posso ter GPS, televisão, rádio, bomba atômica, míssil. Isso eu posso. Mas o que significa o elétron funcionar daquela forma, o próton, o nêutron? Ah, não, não. Esquece, esquece. Se a pessoa aceitasse como é a realidade, todos os problemas estariam resolvidos, rapidamente. Todos. Tudo isso aqui, da transparência de aula, tudo. E tudo isso entraria, facilmente, e seria exponenciado na pessoa. Tudo. Mas, como ela não aceita a realidade, ela puxa o freio em tudo isto aqui. É por esse motivo que o tempo passa e não acontece. Porque não aceitam a realidade. Eu não vou entrar nesse nível hoje, falaremos na próxima palestra. Natureza, 296. Plantas e animais. A mesma coisa. Podem se potencializar tudo o que se quiser nas plantas e nos animais. Tudo isso é informação. Então, você pode, sarna negra. Veio uma cadelinha, a bela. Aluno. Nossa Senhora. Professor Bruno toda horrível. Aluno. Um cheiro. Professor Bruno eu falei. Traz aqui, levou na minha sala. Botou a energia, foi embora. Um mês depois, acabou o problema da sarna negra. Depois veio outra, pior ainda. Atendi lá fora. Um mês depois, não existia mais quase uma falha no pelo. Um mês depois. Sarna negra. Aluno. A dona da cachorra da sarna negra comentou. Eu já vou poder dormir com a cachorra. Poderes PSI, professor Bruno. Poderes psíquicos. Tudo que é habilidade psíquica pode ser implementada também. Todos esses poderes podem abertos, tudo isso pode ser exponenciado. Qual é o problema? Quanto mais se exponencia, mais a responsabilidade existente, mais distante do povo normal, digamos assim, você está. Este é o problema. Então, quanto mais se cresce, mais distante se ficará de quem não quer crescimento, é óbvio. Agora, como eles não querem crescer, eu vou ficar junto destas pessoas, para não ficar sozinho ou ficar só com as pessoas que estão em crescimento, ter que trocar de nível na pirâmide. Não, não. Eu quero ficar com o meu povo, com os meus amigos. Então, fica. Então, fica. Amém. Puxou o freio, não acontecerá nada na ressonância harmônica. Cada vez que entra a onda, você exponencia. O resto vai ficando para trás. Quando eu comecei a divulgar a ressonância harmônica, eu já sabia que iria acontecer o que acontece nessa classe, ou na palestra, ou em qualquer lugar. Quanto mais eu fui aplicando, na fase original, lá atrás, a história toda, ninguém sabia ainda que existia, e eu fui fazendo em mim. Quanto mais eu fazia, foi fazendo assim subindo, 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 foi indo. E eu sabia. A cada mês, o que eu falava, as pessoas entendiam menos, e eu continuava fazendo, porque eu sou curioso. Então, fui fazendo, as pessoas entendiam menos. Entendiam menos, 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 menos. Hoje, é necessário fazer um esforço enorme para poder falar de uma maneira, o mais arroz com feijão possível, para poder, ainda, estar aqui, tentando passar isso. Mas eu já sei qual que é um pensamento das pessoas. Eu não vou responder hoje a questão da canalização. Eu vou à palestra de domingo, será interessante, recomendo. O tema é quente. Aluno. Um momento, o que você chama, dentro do tópico, de poderes psíquicos? Professor Bruno tudo. Aluno. Tudo o que? Esse tudo é um problema, Hélio? Professor Bruno tudo é um problema. Todas as habilidades paranormais. Acesso a outras dimensões, continuum espaço-tempo, transferência da informação, aluno. Teletransporte, viagem remota. Professor Bruno eu tenho que limitar o que eu posso falar, porque ainda preciso terminar uma parte deste trabalho, aqui. Então, tudo isso aqui, eu estou falando até um degrau acima, para ver se, 297. Aluno. Acorda. Professor Bruno mas eu não posso subir muito. Se eu subir muito. Aluno. Mas você concorda que esses poderes também não são para todos? Pois se pode utilizar com intenções erradas. É necessário ser muito bem avaliado. Professor Bruno o sistema é autorregulador.
Todo o poder psíquico está debaixo da seguinte situação: você se unificou com o vácuo quântico ou não? Entrou em fase com ele? Não? Então, você não tem poder psíquico. Terá lá umas quirelas. Quem tem poder psíquico é a centelha divina. Aluno, todos nós temos. Professor Bruno, nós vamos falar este assunto em dezembro. DVD, palestra. Centelha divina. Quem tem o poder é a centelha divina. Então, você sai de lado, deixa a centelha divina trabalhar. Ela tem poder absoluto. Você vai junto, você viaja junto. Mas quem pilota o avião é a centelha divina. Agora, com um paradigma todo materialista, entra a frequência do psíquico, não chega aqui em cima, porque ela é barrada. O que se fará? Está na centelha, mas se não deixa entrar. Então, não precisa se preocupar. Pode procurar, já foi falado sobre isto. Procure um grande bandido, chega ao ouvido do grande bandido e fala: olha, meu amigo, existe um negócio, uma tecnologia, chama-se mecânica quântica. Dará a você um poder estratosférico. Vocês lembram-se da história daquela arquiteta, de São Paulo? O ex-namorado chegou para transar com a ex. A ex está fazendo a ressonância harmônica, está feliz da vida, entusiasmada e coisa e tal. Ela virou para ele e falou, ela estava avaliando a situação, falou: meu bem, você ouviu falar de mecânica quântica? Ele falou: agora não, eu tenho um compromisso, eu não vou poder ficar, e se mandou. O moço perdeu a libido na hora. 25 anos de idade, libido zero, após ouvir falar clique. Mecânica quântica, o moço perdeu a libido instantaneamente. Anota essa, que essa é boa. Alunos. Risos. Professor Bruno, quando a tranqueira chegar perto, você fala: ouviu falar do quem somos nós? O tema da mecânica quântica. Aluno. Pronto, é dose de cavalo. Professor Bruno, acabou. Uma vez, a pessoa estava em São Paulo, andando na rua, chegou um assaltante. E, arma em punho, gritou: passa tudo. A pessoa, uma terapeuta reikiana, o que ela fez? Ela começou a orar ou rezar na hora. Ela não fez nada. Ela se concentrou e ficou entoando em voz alta: sou eu. O assaltante achou que ela estava tendo um ataque de qualquer coisa e se mandou. Ela não foi assaltada. Ele não sabia o que era aquele mantra, mas se mandou. Funciona ou não funciona? Então, clique. Portanto, se é a centelha divina que executa. Intuição é a centelha divina quem manda a informação para cima. Sendo assim, vocês imaginem, nós estamos vivendo muitíssimo aquém das possibilidades humanas, por causa da rejeição da existência da centelha divina. Quando isto for aceito, todos os problemas estarão resolvidos. Enquanto a centelha divina não é aceita, estamos nesta situação. Agora, individualmente, questiona se você deixa a centelha trabalhar ou não. Vibrações negativas, a mesma história. Quanto mais você deixar a ressonância harmônica entrar e aumentar a sua vibração, tudo que os outros mandam de negatividade para cima é anulado. Entra, sai. Entra, 298 sai. Entra, sai. Desfaz. Limpa. Agora, se a pessoa manda uma energia negativa para você e se está numa, aluno, frequência. Professor Bruno, situação emocional, numa frequência negativa, o que acontece? Baixou-se sua frequência, então a frequência do outro entra em fase, onde semelhante atrai semelhante, portanto, entra. Se estiver aqui em cima, eles podem enviar o que eles quiserem, é poeira. Como você ainda está nessa dimensão, então se está sujeito a algumas regras dessa dimensão, mas o que é isso, na prática, para você? É um incômodo, qualquer coisinha. Mas no outro que está aberto a isso entrar, é um infarto, é um derrame cerebral, é um câncer, etc. Bom, esse é o problema de se olhar só um lado da realidade. Se olhar somente a realidade do lado material da coisa, isto aqui, acha-se que isto aqui é parede, partícula, só, então existe um problema, pois você está num universo de onda e partícula. Só se olha a partícula, se tentará achar a solução de partícula, quando o problema está na onda.
em todos os aspectos. É relacionamento, é negócio, é saúde, e tudo, e tudo. E como é que se escapa de uma amarração? Como existem as propagandas de feitiçaria nos postes da cidade inteira de Santo André de São Paulo? O feiticeiro ainda põe na propaganda 110% de garantia numa amarração. Quem pode garantir 110% em alguma coisa? E faz fila de carro na porta desse povo que está prometendo a amarração. Só que, se não tiver uma defesa, adivinha? A onda entra e segura mesmo, porque eu tenho várias clientes nessa situação, de alguém que mandou amarrar. Você vem mudar toda a aparência da pessoa. Faz ficar amarrado, perder o vício, perder o chi, perder tudo, porque vira zumbi. Está todinho amarrado, mesmo. É dominar e ser completamente amarrado. E é assim, em grande quantidade de gente fazendo isso. Então, é altamente salutar conhecer mecânica quântica, porque, senão, está sujeito a chuvas e trovoadas. Porque existe muita gente que não medirá um segundo antes de fazer essas coisas. E, lembra, é só transferir uma informação. Existe o fígado perfeito e existe o fígado doente. E se pegar a informação do fígado doente e jogar em cima do fígado sadio, como é que faz? Se ele tiver abertura para isso. E se ele tiver um monte de sentimento negativo, um monte de pensamento, a informação será transferida. Existem dois lados no universo. Tira a visão romântica da vida. A visão cor-de-rosa hoje só existe anjinho de asinha e bem branquinho. Aluno. Bucólica. Professor Bruno, existem os dois lados do universo. Existe gente para tudo, tanto de um lado, para fazer o bem, quanto do outro lado, para pôr o controle. É a mesma história do sinal de trânsito aqui na porta. Não tem conhecimento. Não te interessa. Amém, amém. A criancinha nasce, cresce. Supõe-se que quando tem 7 anos, 8, 9, 10 anos de idade, ela olhará. Existe uma placa ali, com uma seta. Supõe-se que ela terá curiosidade, aluno, de perguntar. Professor Bruno, de virar para a mãe. O que é isto aqui? Supõe-se. Se não tiver curiosidade, aprenderá pelo lado mais difícil. Pegará um carro e não sabe o que a placa significa, terá um acidente. Todos nós na vida fazemos a mesma coisa. Existe um manual, placa, etc. Pergunte, pesquise, experimente. O vácuo quântico está lá, acendendo luz verde, luz vermelha, luz verde, não segue. Amém. Aprende pelo lado mais difícil. Só que, agora, em 2011, está muito mais fácil, está totalmente isto aqui. Está totalmente elucidado de como funciona. Faltam detalhes, mas são detalhes. O macro da coisa é mais do que suficiente para ninguém ter problema de espécie alguma, para resolver tudo. O conhecimento que se passa hoje, para qualquer um, é o que, há 5.000 anos atrás, só os sumos sacerdotes das religiões tinham como conhecimento, tipo, tudo aquilo que foi pensado, você criou na realidade. Isso é o segredo do segredo do segredo. O vulgo, a massa, a plebe, a ralé, 299. Como eles falam, eles continuam falando assim, não podem saber nada. Porque, é claro, como é que a ralé saberá que uma onda permeia tudo, que não existe parede que pare numa onda? É por isso que, hoje em dia, todo mundo tem celular e ninguém sabe por que o celular funciona. E quando você fala ressonância harmônica, sou contra. Não acredito, e usa o celular. Como pode uma situação dessas? Não acredita em onda e tem 3 celulares e GPS e televisão e rádio e tudo o mais. E não acredita em onda? Traduzindo, não aceito a realidade como ela é. É simples. Por isso que, quando a onda entra, puxa o freio, e depois cria mais problema ainda. A espiritualidade é a consequência última da mecânica quântica. Se estudar mecânica quântica e não chegar nesse patamar, é porque não entendeu nada da mecânica quântica. O físico Fred Alan Wolf, ele fala isso, no final do Quem Somos Nós. Se você estudou mecânica quântica e não ficou perplexo, até o último fio de cabelo, é porque não entendeu nada, pois a mecânica quântica descreve a realidade última do universo. O que é a realidade última do universo?
Aquilo que Einstein falava que ele queria conhecer. Aluno: Deus. Professor Bruno sabe o que ele falava? Aluno: Deus, Criador. Professor Bruno não, ele falava: eu quero conhecer a mente de Deus. Ele tinha ambição. Dos 15 aos 21, 7 anos seguidos, ele só pensou na teoria da relatividade. Ele disse: eu entrevi o problema aos 15 anos de idade, e só pensei na solução, até os 21. 7 anos sem parar, dia e noite, 365 dias por ano, só pensando teoria da relatividade. Então, o indivíduo consegue fazer uma coisa grande, porque o comprometimento dele é total e absoluto. Hoje, todas as pessoas têm a oportunidade de ter esse conhecimento, de entrar em fase. Transfere-se a onda. Você deixa? Não, não deixa. Não deixa, não deixa. Por que não deixa? Por causa das consequências. Não aceito a realidade, não quero ser como ele é. É simplesmente isso. Não quero ser como ele é, não assino um cheque em branco para ele. Lembra-se da moça que falou: eu não rezo o Pai Nosso, porque eu não vou dizer que aceito que seja feita a vontade dele, porque pode ser contrária à minha vontade. Haja ego, haja. Esse é grande. Eu não vou aceitar essa coisa, porque eu não aceito que ele tenha uma vontade contrária à minha. Eu vou fazer o que eu quero, e não o que ele quer. Isso. Simplesmente, o Todo-Poderoso, de todos os multiversos. Um mísero átomo de carbono, como Rand está citando quem somos nós. É de uma prepotência que não tem tamanho inigualável no universo. Como que uma unidade de carbono pode achar uma coisa dessas? Assista o Quem Somos Nós. Acho que está registrado, talvez, na versão expandida, DVD, segundo versão explicativa. Essa pessoa sequer imagina que é uma minúscula e ínfima parte dele. Ela pensa que ela está aqui e ele está longe, não tem nada a ver, não tem ligação nenhuma. Ela está livre, ela pode fazer o que ela quiser, porque ele está bem longe, cuidando de outras coisas. Ela não sabe que está dentro do ser. Guardadas as devidas proporções, imagina uma ameba no seu intestino falar assim: eu não quero nem saber desse tal fulano então, que vocês falam, porque eu não sei qual é a vontade dele e pode ser contrária à minha. Vou viver do jeito que eu quero. E é uma ameba do seu intestino, falando de você, onde ela fará o que ela bem entende, não quer saber de você. As amebas do nosso intestino têm mais consciência da realidade do que essa pessoa. Acredite se quiser. Porque tudo tem consciência no universo. Um unicelular tem mais consciência do que essa pessoa tem. E tem o formato de um ser humano e tem mesmo. Possui todo um instrumental energético, os 7 corpos, etc., de um ser humano, e fala uma barbaridade dessas. E isso são muitos. Deve ser só essa pessoa não. A maioria é assim. Porque, se a maioria não fosse assim, tudo isso seria diferente. Se a maioria soubesse que a centelha existe, tudo seria diferente. A maioria 300 pensa que não existe a centelha divina, que está totalmente separado. Depois, quando os físicos mostram que existe uma unidade fundamental no nível subquântico, assista o Quem Somos Nós. Que unifica tudo, não, nós não podemos aceitar uma teoria com esta explicação. Nós podemos usar tudo, mas não podemos aceitar que está tudo unificado. E o absurdo da situação é que toda esta matemática, toda esta eletrônica, só funciona porque é assim como está sendo descrito. É essa unificação que esse povo não quer aceitar. Toda esta eletrônica só funciona porque é assim. Existe um todo. Existe uma única onda, está tudo dentro dela, e é por isso que toda essa eletrônica funciona. Porque, se pegar a tomada ali, na parede, quando vem um elétron, como que ele entra no seu pininho, nos 2 pininhos? Como é que ele passa no pininho, se qualquer ínfima coisa que estiver no pino, impede a passagem do elétron? Como que o elétron passa para ligar o aparelho, e sempre, em todas as tomadas do planeta Terra, acontece essa conexão o tempo inteiro, funcionando? Como ele passa? Por tunelamento quântico. Ele desaparece aqui, de um lado, e reaparece aqui, do outro lado, no seu pino.
Ele está aqui na parede, ele desaparece aqui e reaparece ali. Leia o livro do Jeffrey Satinover, um dos que está no Quem Somos Nós. Tunelamento quântico. O microscópio de varredura de tunelamento quântico, que mostrou o átomo. Para mostrar o próprio átomo usa-se tecnologia quântica, porque a única forma de ver o mundo quântico é usar a mecânica quântica. O spin de uma partícula com o spin da outra. Porque quando põe magnetismo em você, a sua antiga namorada, quando tinham 6 anos de idade, liga para você. Porque foi feita uma transferência do seu spin com o spin dela. Fez uma transferência de informação instantânea. Houve uma mudança tão grande em você, mas, 40 anos depois, a pessoa lembra-se de você. Como que essa informação trafegou de você para aquela pessoa que está bem distante, seja onde for? Como se trafegou mais veloz que a velocidade da luz? É porque não trafegou. Entende isso? Não houve transferência de sinal, o sinal não viajou. É mais veloz que a luz. É instantâneo. Se for um todo, você mexeu aqui, de um lado, aqui, do outro lado, sente. É instantâneo. Por isso que é mais rápido que a velocidade da luz. Não existe transferência nenhuma de informação. Perceberam a diferença? O todo presente nele e o todo presente na mulher que está na China é uma coisa só. Não existe um todo aqui, a centelha dele, e a centelha na mulher na China. É uma coisa só. Então, mexeu aqui, instantaneamente, não existe um atraso nenhum, acontece instantaneamente. A centelha de lá sabe que houve uma alteração nesta centelha que tem conexão com ela. Entenderam? É como se você mexer. Tem uma cordinha ligando o tempo inteiro. Então, não tem transferência de informação. É por isso que eles não aceitam. Eles falam universo não local. A comunicação é através do universo não local. Isso é forma de falar. Para não aceitar essa realidade, que é um todo só. Boa noite. Curso de Aplicações Práticas da Mecânica Quântica e a Ressonância Harmônica Canalização. Professor Hélio Couto Yosho. 14ª aula, a Física da Consciência. 301. Professor Bruno. Boa noite a todos. Alunos. Boa noite. Medicina, Professor Bruno. Hoje vamos começar com um caso de medicina. Esse caso aconteceu em 1957, na Califórnia. Um paciente com câncer, linfossarcoma, doença de caráter maligno que acomete os gânglios, em fase terminal, em estado final. Ele ouviu dizer que existia um medicamento o qual resolvia o problema. Então, veja-o neste texto. Na transparência projetada, o paciente leu que existia um medicamento que curava a enfermidade. O médico sabia que o medicamento não iria fazer nada, não resolveria. Mas, como era um caso perdido, ele resolveu ministrar o medicamento o qual o paciente pediu. O que aconteceu? Em 3 dias o paciente experimentou uma vertiginosa redução dos tumores. Em 3 dias acabou o problema. Curou o câncer em 3 dias. Pois, o paciente acreditava que aquele medicamento curava. Mas o que aconteceu depois? Depois de uns dias, o paciente piorou. Ele leu, numa revista médica, que se duvidava da eficiência daquela droga. Aluno. Desacreditou. Professor Bruno. Pronto. Então, o câncer voltou a toda. O médico, em função dessa situação, percebeu que a própria sugestão era o que tinha feito o paciente melhorar. Então, o que ele fez? Ele disse para o paciente que tinha dado a droga errada, mas que agora iam dar o medicamento correto. E mandou dar uma injeção placebo nele. O paciente voltou a melhorar de maneira notável. Ele foi dado alta, ficou curado. Uns meses depois, o paciente leu um estudo, dizendo que a droga não tinha efeito nenhum, terapêutico, sobre o câncer. Em poucos dias, ele entrou de novo no hospital e faleceu em 48 horas. Como fica a medicina depois de um caso que foi apresentado desta forma? Não deveria ser estudado. Não deveria ser a coisa mais importante, estudar o efeito placebo, a autossugestão, ou a sugestão. Todos viram aquela moça que veio com um tubo de oxigênio na palestra passada. Nem voltou mais. Está piorando. Professor Bruno. Ela nem chegou a começar. Aluno.
Não, quando ela veio, já estava praticamente em estado terminal. Mas por que ela ficou assim? Porque o médico disse para ela que não tem mais nada que a medicina possa fazer no caso do câncer dela. Acabou. A partir do dia que o médico disse isso, ela vinha assim caindo vagarosamente. Agora ela fez assim, caiu vertiginosamente. Bastou falar que não existia mais nada que se pudesse fazer. Acabou. Ela, simplesmente, acredita em alguém que se veste de branco. Se ela acreditasse que aquele copo de água que está ali, sobre a mesa, cura o câncer, em 3 dias estaria curada. Então, estou mostrando para vocês verem o que é um poder da mente. O que se pensa que é real para você, mas é absolutamente real. Então, imagine-se, desfazer os tumores em 3 dias, e criar também em 3 dias, e em 48 horas, acabou. Porque leu numa revista. Se já está curado, foi dado alta para ele. Depois de meses curado, lê na revista e, em 48 horas, está morto. Quer dizer, ele não foi capaz de avaliar. Eu estou curado. Faz meses que eu não tenho nada. Então, se eu estou curado, eu não tenho mais nada. Não, mas aquele tratamento que fizeram não pode ter funcionado. Portanto, tudo que eu estou sentindo de bem-estar é o quê? Uma mentira. Mas ele não foi capaz de fazer essa avaliação. Eu não tenho mais nada. Eu não sinto nada. Estou curado. No meu caso, curou não, ele